Pessoal, bem-vindo ao Medialei Ensina de hoje. Antes de iniciarmos nossos estudos, não se esqueçam de se inscrever no canal, darem o seu joinha e ativar o sininho para novas notificações. O assunto de hoje está associado aos principais mecanismos de tamponamento sanguíneo. Lembrando que tamponamento sanguíneo nada mais é que a manutenção do pH, que deve se encontrar na faixa de 7,35 a 7,45. Valores inferiores a 6,85 ou superiores a 7,95 resultam na perda da homeostasia, lesão irreversível e morte celular. Entre as principais fontes geradoras de íons hidrogênios no organismo, destaca-se o metabolismo celular a partir da produção de gás carbônico. O gás carbônico se liga à molécula de água, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico, por ser um ácido fraco, se dissocia facilmente em íons hidrogênio e íons bicarbonato. Todo esse processo é catalisado pela enzima anidrase carbônica. É importante que o organismo apresente mecanismos para a manutenção do pH. Entre esses mecanismos, podemos citar o sistema tampão, representado por proteínas, tampão fosfato, tampão bicarbonato, os pulmões, através do controle da quantidade de gás carbônico que será exalado pelo processo de ventilação pulmonar, e o sistema renal, que controla de maneira eficiente a excreção de íons hidrogênio e íons bicarbonato. Se esses mecanismos não forem suficientes para a manutenção do pH, isso vai resultar num desequilíbrio ou distúrbio ácido básico, que deve ser corrigido para não levar à morte celular. Entre os principais sistemas tampões, eu deixei em destaque aqui para vocês a hemoglobina, porque talvez muitos de vocês não saibam que a hemoglobina, além de realizar transporte de oxigênio, ela também está associada ao tamponamento sanguíneo. A hemoglobina é uma proteína quaternária formada por 4 cadeias polipeptídicas unidas entre si, formando dímeros. A hemoglobina é uma proteína conjugada a um grupo prostético chamado de grupamento M, formado por 4 anéis birrólicos e um elemento central que é o ferro. O ferro ele vai se ligar à porção globínica da hemoglobina através da histidina proximal e da histidina distal. Na medida que o ferro se combina com o oxigênio para realizar o transporte desse gás dos tecidos para os pulmões e dos pulmões para os tecidos, esses aminoácidos da cadeia lateral da hemoglobina são importantes para o transporte de íons hidrogênio. É importante ressaltar o seguinte: uma vez que o oxigênio se combina com a molécula de hemoglobina, ele promove uma alteração conformacional em sua estrutura. Sendo assim, a hemoglobina ela pode se encontrar sob duas formas. A forma de desoxihemoglobina, também chamada de conformação T, que a gente observa nos tecidos, e a oxihemoglobina ou conformação R, que a gente observa lá nos pulmões. Portanto, a pressão parcial de oxigênio ela promove uma alteração conformacional da estrutura da hemoglobina e muda o posicionamento do grupamento M. Outra coisa que é importante ressaltar aqui é que a mudança da conformação T para a conformação R promove uma alteração do pKa dos aminoácidos que compõem a porção globínica da molécula de hemoglobina, especialmente da histidina. Portanto, é importante notar o seguinte: aqui temos um gráfico que representa a porcentagem de hemoglobina saturada, ou seja, combinada ao oxigênio, em função da pressão parcial de oxigênio. Observe-se o seguinte: no pH alcalino, como acontece aqui nos pulmões, há uma saturação de hemoglobina maior quando comparada na mesma pressão parcial de oxigênio em pH ácido, como nos tecidos. Por que será que isso acontece? Nos pulmões, o pK da histidina é inferior ao pH do meio. Dessa forma, então, haverá a sua desprotonação e, portanto, a hemoglobina ela libera íons hidrogênio na medida em que se liga ao oxigênio. Portanto, nos pulmões haverá uma maior percentual de saturação de hemoglobina, ou seja, o quanto de hemoglobina que está ligada ao oxigênio. Agora, nos tecidos, você tem um pK da histidina superior ao pH do meio, e aí isso promove a protonação. Portanto, a hemoglobina se combina com o íon H+,
na medida em que libera hidrogênio para os tecidos. Essa alteração na afinidade da molécula de hemoglobina pelo oxigênio em função do pH é chamado de efeito Bohr. E é dessa forma que a hemoglobina, ao mesmo passo que faz o transporte de oxigênio, também realiza o processo de tamponamento sanguíneo. Outro sistema tampão importante é o bicarbonato. E como eu já falei para vocês anteriormente, o CO2, que é um produto do metabolismo celular, ele vai se combinar com a água e o produto final dessa reação que está em equilíbrio é a produção de íons de hidrogênio e bicarbonato. Estando essa reação em equilíbrio, ela segue o princípio de Le Chatelier, que determina que, se um sistema houver qualquer tipo de perturbação, ele tende a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir novamente o equilíbrio. Então, pense em uma situação em que você tem uma diminuição da ventilação pulmonar, que leva ao acúmulo de dióxido de carbono no organismo. Que situação poderia ser essa? Asma, pneumonia, hipoventilação mecânica. E qual que é o resultado disso? O acúmulo de CO2, de acordo com essa reação, vai deslocá-la no sentido de formação de íon hidrogênio e, portanto, haverá uma redução do pH. Agora, pense numa situação oposta, no qual você tem o excesso da liberação de CO2 pelo processo de ventilação pulmonar. Como, por exemplo, na síndrome do pânico, na ansiedade, que a pessoa respira com a frequência mais elevada. Nesse caso, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formação de gás carbônico e, portanto, haverá uma redução da concentração de íons de hidrogênio, que resulta no aumento do pH. Então, é dessa forma que os pulmões eles vão atuar no processo de ventilação pulmonar para o controle da concentração de gás carbônico, mas ele não atua sozinho. Essas flutuações na concentração de H+ e CO2 são percebidas por quimioreceptores localizados no seio carotídeo e aórtico. Essas informações são enviadas para o centro de controle respiratório no bulbo, que responde através do aumento ou diminuição da frequência respiratória. Os rins, eles irão participar também no controle do equilíbrio ácido-básico, no entanto, diretamente a partir da excreção de íons de hidrogênio e bicarbonato. E aqui é importante ressaltar que os rins representam apenas 25% desse controle de pH sanguíneo, mas isso não significa que ele não é importante. Antes de falar exatamente como os rins participam desse processo, é importante a gente lembrar da estrutura morfofuncional do rim, que é o néfron. O néfron ele é formado por um corpúsculo renal, que por sua vez apresenta a cápsula de Bowman, mais essa rede de capilares glomerulares, e os túbulos renais, formado pelo tubo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Então, existem células aqui no que é conhecido como néfron distal, nessa região aqui de ducto coletor, que vai ser importante para o ajuste do pH sanguíneo e, portanto, do equilíbrio ácido básico. É importante que o rim vai participar desse processo, promovendo a secreção ou reabsorção de íons de hidrogênio e bicarbonato. Secreção é quando as substâncias são retiradas do sangue e adicionadas no lúmen do túbulo renal para que sejam, de fato, excretadas na urina. E reabsorção significa o movimento de substâncias do lúmen tubular para o sangue, para que sejam, de fato, então, reabsorvidas. E lembrando que o rim ele vai atuar nesse processo de equilíbrio do pH, sempre obedecendo essa equação em equilíbrio. Na porção do néfron distal que eu comentei com vocês, que é bem na região de ducto coletor, existem células especializadas chamadas células intercalares. São essas células ricas em anhidrase carbônica que irão, de fato, promover o reajuste do pH sanguíneo. Então, em situações onde você tem uma redução do pH sanguíneo, portanto, um quadro de acidose, o que vai acontecer? É necessário que o excesso de hidrogênio seja, então, excretado na urina. De que forma? Essas células intercalares do tipo alfa, elas, então, vão promover uma maior secreção de íons de hidrogênio em direção ao lúmen tubular. De que forma? De forma ativa. Então, existem transporte ativo mediados por bombas de hidrogênio ATPase,
ou através de mecanismo anti-Porter com o íon potássio. Então essas bombas funcionam no sentido de mandar hidrogênio para o lúmen tubular para que seja excretado. Ao passo que o bicarbonato ele retorna, ou seja, ele é reabsorvido para o sangue a partir de uma troca com o íon cloreto. Agora, em situações onde você tem um excesso de bases, que consiste em uma alcalose, é necessário então que o bicarbonato em excesso seja secretado, ou seja, ele seja direcionado para o lúmen tubular e portanto, excretado na urina. Então, aqui ele vai ser secretado, através de um mecanismo de troca com íon cloreto, e aqui, ativamente, o hidrogênio então vai ser reabsorvido em direção ao sangue. Então, para que haja esse ajuste no pH, sempre haverá, então, essa reação tem que estar em equilíbrio, né? Para que você não tenha excesso ou diminuição desses íons aqui, promovendo alterações muito bruscas do pH sanguíneo. Então, resumindo, pessoal, o pH é extremamente importante que seja mantido para manter, então, preservar a homeostasia. Caso contrário, com a perda irreversível da homeostasia, isso implica em morte celular. Existem mecanismos pelos quais o organismo mantém esse pH, que são sistema tampão, que é imediato, o processo de ventilação pulmonar, que é extremamente rápido, e através, então, de um controle renal, que é lento, porém não menos importante. E aqui, pessoal, lembrando o seguinte, se esses mecanismos não forem suficientes para manter o pH sanguíneo, isso acontecerá, então, como consequência, um desequilíbrio ácido-básico. E aí, se não corrigido, pode, então, levar à morte celular. E só para treinar os conceitos aqui passados, vamos ver duas situações. Aqui, você foi selecionado para participar de uma pesquisa no qual é feita a medição do pH em diferentes situações. Na primeira, quando você estava caminhando, tranquilo, foi medido o pH e estava por volta de 7,4, que é o considerado normal. Só que de repente você passa perto de uma casa e tem um portão que estava aberto, um cão feroz foi atrás de você e você dispara a correr. E nesse momento, lógico, depois que você conseguiu se desvencilhar do cão, foi medido o pH e o pH baixou para 7,2. Aí eu pergunto para vocês, levando em consideração a alteração do pH observada, qual seria uma explicação plausível para esse evento? Por que houve essa queda no pH? Então vamos lembrar o seguinte, lembra que eu falei para vocês que a concentração de CO2, na verdade o acúmulo de CO2, ele está relacionado com o metabolismo anaeróbico? Então quanto maior o metabolismo anaeróbico, maior a produção desse gás carbônico. E esse gás carbônico em excesso, ele vai deslocar aquela reação no sentido de formação de íons de hidrogênio, portanto haverá uma redução do pH. Por isso que você tem essas flutuações nessa pesquisa aqui que foi efetuada de forma hipotética. Agora, outra coisa, como que o organismo faz para compensar esse excesso de íons de hidrogênio e reajustar o pH sanguíneo? Porque é fundamental que isso aconteça, né, pessoal? Senão a gente sabe que se extrapolar os valores, isso pode resultar numa morte celular e aí não tem mais jeito. Como mecanismo compensatório, a gente sabe que o centro respiratório ele vai responder àquelas flutuações que foram encaminhadas através das aferências do seio carotídeo e aórtico, e dessa forma ele vai promover o aumento da ventilação pulmonar, porque houve então uma resposta no sentido de contrair mais a musculatura respiratória. Então você tem uma hiperventilação. Dessa forma, finalmente você consegue eliminar o excesso de gás carbônico e reajustar então o pH sanguíneo, porque a gente sabe que aquele equilíbrio vai ser deslocado no sentido contrário agora. E só para finalizar o conceito, aí relacionado à hemoglobina, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. O que vai acontecer numa situação no qual o pH está alcalino? O que acontece com a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio nessas situações? E aqui eu ressaltei como importante porque a gente viu que a hemoglobina, além de realizar o transporte de oxigênio, ela é fundamental também no tamponamento sanguíneo. Lá nos pulmões, o que acontece?
você tem a forma desprotonada da hemoglobina. Então, ela está liberando hidrogênio ao passo que ela está captando oxigênio. Então, em pH alcalino, a gente observa naquele gráfico um aumento do percentual de saturação da hemoglobina, ou seja, ela está mais afim dessa molécula. Né? Se fosse nos tecidos, a gente observaria o contrário. Então, isso aqui é só para frisar com vocês a importância do efeito Bohr. Lembrando que a hemoglobina vai, de fato, estar atuando no processo de tamponamento sanguíneo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Continue dando um like para a manutenção desse canal. E como eu já falei anteriormente, toda semana eu irei gravar um assunto novo, mas não significa que eles não estão relacionados. Então, até breve.